Todos os jogadores sonham com a possibilidade de um dia disputar uma final de Copa do Mundo. Vencer o troféu mais cobiçado do planeta colore os dias e as noites entre garotos de todas as religiões e etnias. Mas tão extraordinário quanto realizar essa fantasia é ter disputado um Mundial, entrado em campo, vencido e ter se esquecido para sempre de como foram aqueles momentos. Em 2014, a Alemanha enfrentou a Argentina de Lionel Messi e, sob o calor de um Maracanã lotado, conquistou seu 4º título. Um país inteiro e milhões de espectadores têm em sua memória o gol do meia Mario Götze. Mas o volante Christoph Kramer tem outra história para contar. Tudo começou dias antes da grande final. O titular absoluto do time da Alemanha, Sami Khedira, tinha se contundido e o treinador Joachim Löw foi obrigado a escalar o seu reserva, justamente Kramer. Na época da escalação do atleta, que jogava no Borussia Mönchengladbach, o ato de Löw foi uma surpresa. Antes da final, ele havia disputado apenas uma partida pela seleção da Alemanha e já estava, basicamente, na final. Ainda nos primeiros minutos de jogo, porém, Kramer se chocou com Garay, jogador da Argentina. O meio-campista alemão ficou desorientado e confuso. Mas, depois de ser atendido no campo, a escolha da equipe técnica foi por mantê-lo, justamente, num jogo tão importante. O que ocorreria nos minutos seguintes, porém, mudaria a história, inclusive, da FIFA. Olha o que o árbitro Nicola Rizzoli disse ao jornal Gazzetta dello Sport, na Itália, depois da grande final. Abre aspas. Logo após a pancada, Kramer veio até mim perguntando: Juiz, esta é a final? Pensei que ele estivesse brincando e pedi que ele repetisse a pergunta. Então ele disse: preciso saber se esta é realmente a final. Quando eu respondi que sim, ele concluiu: obrigado, era importante saber disso. Rizzoli disse que informou o meio-campista alemão Bastian Schweinsteiger sobre a conversa, ali mesmo no campo. Mas Kramer continuou no jogo por 14 minutos após a colisão com o defensor argentino. Aos poucos, foram seus próprios colegas que entenderam que algo estava errado. O goleiro Manuel Neuer notou que as coisas não estavam bem. Dias depois da final, o atacante Thomas Müller também contou que o problema era muito pior do que parecia. O atacante contou que Kramer passou a chamá-lo de Gerd, referindo-se ao lendário Gerd Müller, e lhe parabenizando pela final da Copa do Mundo de 1974. Philipp Lahm, o capitão da seleção da Alemanha, levou um susto quando o companheiro foi até ele e pediu para usar a braçadeira de capitão. Em seguida, Kramer ainda foi ao árbitro e pediu para trocar camisa com ele. Mais uma vez, Neuer levou um susto quando, em plena final de Copa do Mundo, Kramer se aproximou ao gol e pediu para assumir o seu lugar. Müller conta que, à medida que a tensão aumentava, Kramer começou a comentar a presença da torcida e afirmava estar no estádio de Ruhr, na Alemanha, e não no Maracanã. Foi naquele momento que os jogadores decidiram agir.
Lahm se aproximou a Miller e disse que teriam de pedir ao treinador para substituir Kramer. Abre aspas. Tínhamos que acabar com aquele absurdo. Nenhum de nós sabia o que poderia acontecer em seguida. Talvez ele pedisse a cueca do árbitro, disse Müller. Foi assim que, aos 32 minutos do primeiro tempo, o treinador da Alemanha pediu uma interrupção no jogo e colocou André Schürrle em seu lugar. Dias depois, Kramer admitiu que a confusão havia sido real. Abre aspas. Não me lembro de muita coisa do jogo. Não sei nada sobre o primeiro tempo. Mais tarde, imaginei que tivesse saído de campo logo após um incidente, contou. O jogador disse que não sabe como chegou ao vestiário. Abre aspas. Não sei mais nada. Na minha cabeça, o jogo só começa no segundo tempo, disse Kramer, alguns dias após a final, em entrevista ao jornal The Guardian. No segundo tempo, Kramer não estava mais participando do jogo. Até hoje, as lembranças do jogador sobre a final da Copa do Mundo de 2014 permanecem fragmentadas e incompletas. Sua medalha de campeão serve como um lembrete de que ele foi e será sempre um campeão mundial e que pagou um preço alto para conquistar isso. Mais tarde, revelou-se que o jogador havia sofrido uma amnésia temporária, o que significa que ele não tem nenhuma lembrança de ter jogado a final, muito menos de ter contribuído para conquistar a Copa do Mundo com a Alemanha. A permanência de Kramer em campo, porém, reacendeu as preocupações sobre como o futebol lida com essa questão, visto que outros jogadores já tinham sofrido lesões preocupantes na cabeça anteriormente e no mesmo torneio. Esses incidentes geraram um debate sobre se a FIFA deveria permitir uma substituição temporária para que um jogador possa ter uma lesão na cabeça avaliada adequadamente. A FIFPro, o Sindicato Mundial de Jogadores, protestou naquele momento pela forma pela qual a situação do jogador foi negligenciada. Mas foi apenas 10 anos depois, em 2024, que as leis do futebol seriam finalmente modificadas para permitir que uma equipe faça uma substituição extra em caso de dano cerebral a um dos seus jogadores. Quanto a Kramer, sua esperança é de que um dia volte a ter a memória de ter entrado em campo para o que foi o dia mais importante da sua carreira como jogador. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.